Saudações em nome de Jesus Cristo. E obrigado por se juntar a nós em The Light of Heaven. Oramos para que esta mensagem o encontre em paz e graça. E que o Senhor o abençoe abundantemente hoje. Convidamos você a permanecer conectado conosco curtindo este vídeo e se inscrevendo em nosso canal, garantindo que você não perca nenhuma atualização sobre essas mensagens vitais. Hoje, trazemos a você uma mensagem urgente de Medjugorje, entregue pelo Padre Petar Ljubicic, enquanto ele transmite uma profunda revelação da Virgem Maria. Esta mensagem, impregnada tanto de cuidado maternal quanto de autoridade divina, nos convoca a nos prepararmos para os desafios que estão por vir. As palavras da Virgem Maria são um lembrete compassivo e um aviso poderoso, se exortando os fiéis a serem espiritualmente vigilantes nestes tempos difíceis. O Padre Petar, um humilde servo de Deus, sempre teve uma profunda compreensão das necessidades espirituais de sua comunidade. No entanto, a mensagem que ele recebeu da Virgem Maria era diferente de tudo o que ele já havia encontrado antes. Com profunda ternura e firme convicção, Maria falou de uma escuridão iminente descendo sobre o mundo. Meus filhos, ela disse, somente aqueles que mantêm sua fé viva irão perdurar. Essa escuridão não é meramente uma aflição física ou material, mas uma profunda crise espiritual, uma perda de fé que ameaça engolir a humanidade se não for controlada. A Virgem Maria comparou essa escuridão espiritual a uma tempestade. E ela implorou aos fiéis que mantivessem suas lâmpadas de fé queimando intensamente. Assim como uma lâmpada requer atenção constante para permanecer acesa, a alma também precisa de oração e fé inabalável para permanecer iluminada em meio às sombras invasoras. Sem essa luz, até mesmo os mais devotos podem vacilar. Em sua mensagem, a Virgem Maria apontou 3 perigos significativos que a humanidade enfrenta nesta era. Esses não são desafios novos, mas sua sutileza e natureza generalizada os tornaram ainda mais perigosos. O primeiro perigo é a perda de vocações religiosas. À medida que menos pessoas se sentem chamadas a servir no sacerdócio ou na vida religiosa, enfrentamos a erosão da liderança espiritual. Sem guias espirituais, os fiéis podem ficar à deriva, perdendo sua conexão com Deus e se desviando do caminho da retidão. O segundo perigo é a corrupção da inocência, particularmente entre os jovens. Maria expressou profunda tristeza sobre como os corações jovens estão sendo enganados por uma cultura que cada vez mais promove o pecado em detrimento da virtude. Essa perda da inocência não é apenas uma tragédia pessoal, mas uma ameaça à fundação moral da própria sociedade. Quando a pureza da juventude é corrompida, o futuro da humanidade se torna incerto. Este não é apenas um ataque externo, é profundamente interno, corroendo o próprio cerne do que significa viver uma vida virtuosa. O terceiro perigo é o poder avassalador do desejo, particularmente a luxúria, que Maria descreveu como um fogo que consome a santidade e a pureza. A luxúria distorce o amor, transformando-o de algo sagrado e nutritivo em um desejo puramente físico e egoísta. Este fogo, uma vez aceso, deixa as almas estéreis e desprovidas de vitalidade espiritual. À medida que o mundo sucumbe a essas tentações, torna-se cada vez mais difícil para os indivíduos preservarem sua santidade. Mas há esperança. A mensagem da Virgem Maria não é de desespero, mas de preparação. Ela nos convoca a sermos espiritualmente vigilantes, a manter nossa fé forte e a proteger a inocência de nossos corações. Ao fazer isso, podemos suportar as provações que virão. A escuridão da qual ela fala pode estar se aproximando, mas por meio da oração, da fé e da devoção inabalável a Deus, podemos suportar e emergir mais fortes. Ao testemunharmos o desenrolar desses desafios, somos lembrados da necessidade urgente de renovação espiritual. A mensagem da Virgem Maria é clara: o mundo está em crise, mas aqueles que permanecerem fiéis à sua fé serão protegidos. Cabe a nós atender ao seu chamado e nos preparar espiritualmente para os dias que virão.
Devemos nos apegar à nossa fé, salvaguardar a inocência de nossos corações e apoiar as vocações daqueles chamados a nos liderar na fé. Concluindo, vamos orar por força e perseverança, por nossas próprias vidas espirituais e pelo mundo em geral. Vamos nos preparar para enfrentar a escuridão espiritual com coragem e esperança, sabendo que a intercessão de Maria e a misericórdia de Deus nos guiarão. Que sejamos encontrados fiéis nos dias que virão e que brilhemos intensamente como um farol de luz neste mundo conturbado. Obrigado por fazer parte desta jornada hoje. Sua presença é uma fonte de força e esperança. Por favor, compartilhe esta mensagem com os outros. E vamos continuar a apoiar uns aos outros na fé e na oração. Deus o abençoe. E que você esteja preparado para as provações que virão. Em um momento em que o mundo está cada vez mais distraído e dividido, a Virgem Maria compartilhou uma mensagem de advertência e esperança, chamando os fiéis à devoção, unidade e um compromisso renovado com o serviço espiritual. Em meio aos sinais ameaçadores dos tempos, ela nos exorta a confiar em sua intercessão maternal e encontrar refúgio em seu Filho, Jesus Cristo. Não tenham medo, eu estou com vocês. Ela garante. Com fé, qualquer obstáculo pode ser superado. Esta mensagem não é de desespero, mas de encorajamento. Um lembrete de que mesmo nos momentos mais turbulentos, não estamos sozinhos. O Padre Petar Ljubicic, profundamente comovido por essas mensagens, sentiu uma necessidade irresistível de compartilhar este chamado com o mundo. Ele percebeu que essas palavras divinas não deveriam ser mantidas em segredo, mas para acender uma chama de reavivamento espiritual que poderia se espalhar para todos os cantos da terra. Seu coração ardia com urgência sagrada, obrigando-o a agir e espalhar a mensagem da Virgem Maria por toda parte. Começando em Medjugorje, o Padre Petar começou a falar para a comunidade local. Mas logo suas palavras viajaram além, mexendo com os corações das pessoas em todos os lugares. A mensagem do Padre Petar era clara e poderosa. Chegou a hora dos fiéis se unirem em oração, fortalecerem sua fé e se comprometerem novamente com a vida espiritual. Em suas palavras, a pedra angular de nossa existência espiritual é a oração. Por meio dela, nos comunicamos com Deus, recebemos sua proteção e encontramos orientação. Sem oração, nos abrimos para as forças do mal que ameaçam consumir o mundo. Ele lembrou a todos que ouvissem que, por meio da oração, protegemos nossas almas e mantemos a escuridão sob controle. Igualmente importante, o Padre Petar enfatizou a necessidade de unidade entre os crentes. Ele pediu à comunidade que se unisse como um só corpo em Cristo, pois é na unidade que encontramos a força para enfrentar as lutas espirituais que virão. Nestes tempos de divisão e incerteza, é mais importante do que nunca que permaneçamos unidos em amor e fé. Devemos nos unir como irmãos e irmãs em Cristo, disse ele. Só então teremos força para enfrentar os desafios que virão. No entanto, a missão do Padre Petar não foi sem resistência. Muitos, incapazes de entender ou aceitar a gravidade da mensagem, rejeitaram as palavras da Virgem Maria como superstição ou fantasia. Alguns estavam tão profundamente arraigados em suas crenças materialistas que não conseguiam ver a necessidade urgente de rejuvenescimento espiritual. Mas o Padre Petar, inabalável em sua convicção, continuou. Ele sabia que mesmo que apenas alguns corações fossem tocados, esses poucos poderiam ser a semente de um grande despertar espiritual. Sua história também destaca uma tendência mais geral e profundamente preocupante, a decadência espiritual que a humanidade enfrenta. A luxúria, que se espalhou como veneno entre as culturas, continua a degradar o verdadeiro significado do amor, transformando-o em algo egoísta e superficial. Os jovens, em particular, estão sendo enganados por uma cultura que promove o vício em detrimento da virtude, despojando a inocência que é vital para a fundação de uma vida boa e moral. Além disso,
O declínio nas vocações religiosas é um sinal gritante dos tempos. Cada vez menos pessoas estão respondendo ao chamado para servir a Deus e dedicar suas vidas ao seu propósito. Apesar desses sinais preocupantes, a mensagem da Virgem Maria continua sendo de esperança. Ela nos assegura sua proteção e orientação, desde que permaneçamos fiéis e confiemos em sua intercessão. Os esforços incansáveis do Padre Petar para encorajar todas as pessoas, jovens e velhas, a renovar suas vidas espirituais são um testemunho da resiliência da esperança nestes tempos sombrios. Ele acredita que por meio da oração, da unidade e de um novo compromisso com o serviço de Deus, a humanidade pode superar as provações que enfrenta e emergir mais forte. Lembremo-nos de que esta mensagem não é apenas para alguns poucos selecionados, mas para todos. O mundo precisa de cura. E isso começa com cada um de nós. Se quisermos enfrentar as batalhas espirituais que estão por vir, devemos nos unir como um, unidos em oração, dedicados a viver os ensinamentos de Cristo e buscando refúgio no cuidado maternal da Virgem Maria. Este é o caminho a seguir, um caminho que leva à renovação espiritual e ao triunfo da luz sobre as trevas. Obrigado por reservar um tempo para se envolver com esta mensagem vital. Vamos manter a fé viva e compartilhar esta mensagem de esperança com os outros. Que a intercessão da Virgem Maria nos guie a todos e que possamos permanecer fiéis ao chamado que ela nos deu. A jornada do Padre Petar por cidades que precisavam de reavivamento espiritual trouxe transformações profundas que serviram como prova viva do poder da fé, da oração e da devoção aos sacramentos. Sua mensagem, profundamente inspirada pela Virgem Maria, acendeu uma centelha que reacendeu os corações daqueles que há muito estavam distantes da Igreja. Pessoas que haviam se afastado da fé por anos se viram retornando ao rebanho, movidas pelos testemunhos convincentes que o Padre Petar compartilhou sobre a urgência da oração, o poder dos sacramentos e o chamado para retornar aos valores centrais do Evangelho. O poder dessas mensagens não estava apenas nas palavras em si, mas na transformação que elas provocavam na vida dos indivíduos. Os jovens, antes indiferentes a questões religiosas, começaram a buscar um significado mais profundo na vida. Grupos de oração floresceram, e um zelo renovado por viver uma vida enraizada na fé começou a se espalhar pelas comunidades. Uma das histórias mais tocantes que o Padre Petar compartilhou foi sobre um jovem lutando contra o vício, que, depois de ouvir a mensagem, decidiu dar uma guinada dramática em sua vida. Pela primeira vez em anos, ele sentiu uma sensação de esperança. Acredito que posso superar meus demônios com a ajuda de Deus, disse ele ao se juntar a um grupo de oração e buscar orientação espiritual. Esta história, como muitas outras, destacou o profundo impacto da fé e da oração, demonstrando que ninguém está além do alcance da misericórdia de Deus. A missão do Padre Petar era clara, de ser um farol de esperança, guiando aqueles perdidos na escuridão de volta à luz de Cristo. Seu trabalho forneceu provas tangíveis de que a fé, mesmo em um mundo cada vez mais consumido pela dúvida e pelo desespero, ainda detém o poder de curar, transformar e restaurar. Comunidades unidas em oração, fortalecidas pelos sacramentos e encorajadas pela fé inabalável do Padre Petar, começaram a ver que viver de acordo com os ensinamentos de Cristo não era meramente uma responsabilidade pessoal, mas um compromisso coletivo para construir um mundo mais compassivo e justo. Em uma comunidade em particular, um grupo de jovens, inspirado pelas palavras do Padre Petar, decidiu se dedicar a espalhar a mensagem de Cristo. Eles formaram um ministério jovem e organizaram encontros de oração, retiros e iniciativas de extensão. Seus esforços rapidamente ganharam força. E muitos outros jovens, buscando significado e esperança, começaram a encontrar seu caminho de volta para a Igreja. Esses jovens, alimentados por uma paixão pela fé, tornaram-se instrumentos de mudança, ajudando a levar a luz de Cristo aos outros.
A dedicação inabalável do Padre Petar em espalhar a mensagem da Virgem Maria não era apenas sobre construir comunidades isoladas de fé, mas sobre criar um movimento coletivo, um movimento onde os fiéis se reuniam para fortalecer uns aos outros em oração e amor, unidos na missão compartilhada de viver o Evangelho. Diante de um mundo cada vez mais dividido pelo pecado e pelo desespero, o ministério do Padre Petar brilha como um lembrete de que, por meio da fé, da oração e do retorno aos valores centrais do cristianismo, a humanidade pode enfrentar até os desafios mais assustadores com esperança. Seu trabalho exemplifica o poder duradouro da fé, como, mesmo nos momentos mais sombrios, ela pode unir as pessoas, curar feridas e acender a renovação espiritual. É um chamado a todos os crentes para se prepararem espiritualmente, se unirem em oração e confiarem na proteção divina prometida àqueles que permanecem firmes em sua fé. À medida que o Padre Petar continua a espalhar a luz de Cristo, sua missão nos lembra a todos que a fé, a oração e a solidariedade triunfarão sobre a escuridão que busca consumir o mundo. Todos somos chamados a participar desta grande missão. O exemplo do Padre Petar nos mostra que, mesmo em tempos de grandes provações, a luz da fé pode brilhar mais forte do que nunca. Vamos seguir sua liderança, fortalecer nossos corações por meio da oração e nos unir como um só corpo em Cristo, confiantes de que Deus, por meio de sua Mãe, nos guiará pelos desafios que virão. Obrigado por assistir. Se esta mensagem ressoa com você, compartilhe-a com outros e ajude a espalhar a luz de Cristo. Não se esqueça de se inscrever em nosso canal para mais atualizações e inspiração.